Olá, boa noite a você que nos assiste. É muito gostoso tê-la participação novamente de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a aula do primeiro tempo e agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Conteúdo esse que começou lá na teleaula da semana passada. Boa noite, professora Ariadne, tudo bem? Tudo bom, professora Sara? Boa noite a todos os nossos estudantes, tutores, coordenadores, a todos os polos que nos acompanham nesta noite, nesse nosso segundo encontro, né, professora Sara? Ok, então vamos dando continuidade, vamos ver o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula é reconhecer as normas da redação técnica e científica, né? Vamos focar bastante na redação científica, aquela que vocês deverão aí ter o domínio apropriado para fazer uma redação científica, porque lá no final do curso, lembrando sempre, se você não fizer o estágio obrigatório, você vai ter que fazer o seu documento científico, o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso. O outro objetivo, utilizar os modelos da redação oficial, aplicar o uso das citações, citações essas que são definidas pela ABNT, que iremos falar um pouquinho mais adiante, e conhecer as regras de uma referência. Então, todo documento científico, todo o trabalho de conclusão de curso, segue padrões especificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, você é obrigado a saber como se faz uma referência, seja uma referência de um livro, seja a referência de um capítulo de uma monografia, né? Então, tudo isso compõe o seu documento científico, assim como fazer as devidas citações. Eu costumo dizer que não é errado você copiar e colar. O que é errado é você copiar, colar e não citar a fonte. Tudo isso a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Então, abordaremos a redação informal e formal, qual a diferença entre elas. Iremos falar sobre o projeto de pesquisa, as concepções, os tipos, os elementos essenciais para a estrutura de um projeto de pesquisa. E, se tratando de ABNT, vamos focar aqui nas referências e nas citações. Lembrando, que tudo isso é visto com muito mais detalhamento lá no seu material didático. Então, é muito importante que você leia todas as aulas do seu material didático. Lá que você vai aprofundar os seus conhecimentos daquilo que a gente fala aqui, Dá uma cerejinha do bolo, você detalha lá no livro, ok? E aí, para início de conversa, pergunto a você. Você já percebeu ou consegue perceber a diferença quando alguém chega com uma redação técnica ou com um linguajar técnico e outra pessoa que chega com um linguajar informal ou uma redação informal? Você consegue se comunicar com as duas pessoas, com as duas formas de comunicação? Será que tem diferença entre uma redação informal da formal? O que diferencia uma da outra? Vamos abordar um pouquinho. Então, vamos verificar se existe diferença entre esses tipos de redação, quais são as características empregadas em cada uma dessa redação e saber que existem diferentes formas de escrever a mesma informação. Então, essa imagem aqui, eu gosto muito dela, porque, embora vamos dar o nome desse sujeito de pesquisador 1 e pesquisador 2. O pesquisador 1 está olhando o que a pesquisadora 2 está escrevendo. Mas percebam, será que por mais que ele esteja olhando o que o pesquisador 2 está escrevendo, será que quando ele transmitir aquilo, vai ser exatamente da mesma maneira? Será que eu olho um documento do outro e tenho exatamente a mesma escrita? O que diferencia o pesquisador 1 do pesquisador 2?
é a maneira com que ele desenvolve seu documento científico. Então é aquilo, por mais que eu olhe o que o outro está fazendo, por mais que eu dê aquela colinha, né? Olhe rapidamente, faça aquela colinha, eu, enquanto pesquisador, sou responsável pelas minhas ideias, sou responsável por aquilo que eu estou escrevendo. Então, não existe a mesma maneira de escrever, os mesmos erros, exatamente igual o do outro. Cada um, embora tenham pensamentos parecidos, ou em algumas vezes até pensamentos iguais, a maneira que você coloca no documento vai ser sempre diferente uma da outra, ok? Então, a escrita, ela demanda aí um ato individualizado e autônomo. Você deve evitar aí o excesso de abreviaturas, símbolos ou o próprio descuido na escrita correta. Estamos falando, né, que uma redação informal costuma ter. Então, é muito comum, enquanto a gente conversa com o outro, enquanto a gente se comunica com algum colega ou com algum, até mesmo colega de trabalho, a gente ter aquela comunicação mais informal. Eu escrevo, o outro que está do outro lado da tela consegue entender aquilo que eu estou escrevendo. Mas por quê? Porque o ambiente gera com que a gente tenha uma comunicação informal. Agora, eu vou chegar com o chefe, né, professora Ariadne, e fazer um documento oficial cheio de abreviaturas, cheio de erros ortográficos? Não pode, né? É incoerente, é uma coisa que a gente vai ver logo mais à frente. Então, é necessário que para cada ocasião você utilize a linguagem apropriada. Quando vai, né, se referir ou se destinar a um chefe ou uma autoridade, né, de uma forma, um colega de outra forma, né, num ambiente informal também tem uma outra abordagem. Então, a gente trabalha cada linguagem dependendo do documento, do material e do ambiente também, né, professora Sara? Sim, eu acho que vocês devem se recordar, né, das aulas de português instrumental, que foi muito abordado com a professora Ruth, a questão da redação formal e informal e do próprio linguajar. Então, dando continuidade, a redação informal, ela é geralmente utilizada em documentos de rotina, né? Aquilo que eu falei. Se comunicar com o próximo, aquela pessoa que está bem próxima de você ou que você tem um pouco mais de afinidade, faz com que a gente tenha uma linguagem mais informal. E como dica também, vale adequar a sua escrita à pessoa que está recebendo esta mensagem, ou seja, o destinatário. De nada adianta eu tenho um linguajar extremamente formal, uma escrita, uma redação perfeita, com coerência, coesão, extremamente seguindo a norma culta, se a pessoa que está lendo não vai conseguir entender nada do que eu estou falando. Então, gente, tem que adequar a fala a quem nos lê. Você já percebeu, né, nesses tempos de política, que os candidatos, seja do governo, seja presidente, eles costumam adequar a fala dele, quando faz comício, às pessoas, à população que está lá escutando ele ou que está assistindo. Ele não tem, embora tenha muito gabarito técnico, com muito conhecimento, né? Eles não falam em um comício aberto ou na própria televisão com muito rigor, com características muito técnicas. Ele fala aquela linguagem que a população entende. Então, é muito importante a gente estar adequando, né, a escrita e a fala à pessoa que nos lê, ou que nos recebe essa informação. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma redação informal. Aqui está escrito: amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Ele responde: claro. E aí está aqui o curtir no Facebook, né? O Facebook escrito com S. Então, perceba você, ele conseguiu entender a mensagem? Conseguiu, mas a linguagem, a maneira que foi escrita,
foi extremamente informal. A gente não pode deixar que o informal ultrapasse ali os limites que vai lhe prejudicar numa possível comunicação, né, com os seus chefes, como a professora Ariadne falou, com as pessoas acima de você ou nos documentos que exige uma formalidade maior. Inclusive, documento esse que a gente vai falar na nossa terceira aula, que é o relatório de estágio. O relatório de estágio é um documento formal que exige todos os padrões. Então, é muito importante que você vá começando a ter essa escrita um pouco mais formal. A redação técnica, o que a gente pode destacar? Deve-se aí eliminar as gírias, os vícios e as abreviaturas. Essas gírias que são muito comuns dependendo da região que você está. Então, cada região tem aí um determinado tipo de linguagem, as gírias que fazem parte daquela população, daquela sociedade, mas isso não deve ser transmitido assim numa redação formal. Você deve retirar os termos ou as palavras inadequadas, diminuir ao máximo aí as interpretações variadas. O que seriam essas interpretações variadas, professora? Essas interpretações variadas é quando nós não fazemos, né, não conseguimos construir uma frase, né, que fique muito clara. Então, ela pode dar vários sentidos. Às vezes, até uma vírgula, né, já causa um outro sentido. Eu estava observando um exemplo que foi dado pela professora um dia desse, e aí estava escrito, né, direto sem vírgula, não mate o chefe. Né? Não mate o chefe, é uma ordem. E quando você coloca vírgula, né, não, vírgula, mate o chefe, né? Então ele já ganha um outro sentido. E essa questão da pontuação e da linguagem é muito importante para que a gente possa se expressar de uma forma que quem nos ouve ou quem nos lê nos entenda. Então, se eu digo, a casa vou hoje, não tem muito sentido, não tem muita coerência, ficou faltando alguma coisa. É aquilo que vocês aprenderam nas aulas de português instrumental, né? São os conectivos, a coesão, a coerência. Então, é necessário que a gente tenha essa linguagem, essa frase bem construída para não causar um duplo sentido ou um sentido que a pessoa nem imagina que poderia ser aquilo. Então, a clareza aí desse documento tem que estar muito visível ao leitor que está verificando aquele texto. É importante também a gente sempre lembrar disso, que o documento escrito, ele vai ficar, em tese, ad eterno, né? E você não vai estar ali do lado do documento que você escreveu sempre para estar se explicando o que você queria dizer. Então, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, sem dualidades ou sem duplas interpretações. Vamos ver um exemplo aqui claro sobre isso. O país, essa frase é bastante comum nos nossos dias atuais, né? Está necessitando de investimentos em educação, saúde e outras coisas. Essa frase a gente já ouviu falar muito nesse tempo de eleição, né? É quase que uma figurinha carimbada nas frases dos candidatos. Agora eu pergunto, o que serão essas outras coisas, professora? Que outras coisas são essas que a pessoa quis dizer, quis dar como exemplo? Ficou vago, né? Não ficou claro. E aí, esse outras coisas pode ser, eu posso entender esse outras coisas com várias outras terminologias, com outros significados, que não é aquele principal que, pegando um exemplo aqui de um candidato, quis dar. Então, a gente tem que ter essas percepções. Logo, a coerência e a coesão textual são elementos importantíssimos num processo de construção do seu texto, né? E verificando mais um exemplo, vamos, né, ter esse exemplo de coerência. O que a falta de um ponto, a falta de uma vírgula ou a vírgula colocada em local inadequado acaba gerando. Vamos pegar o exemplo aqui. Então, vamos lá. É realmente apropriado que nos reunamos aqui, hoje, para homenagear Abraham Lincoln,
o homem que nasceu numa cabana que ele construiu com suas próprias mãos? Pergunto, professora, como que ele nasceu, construiu com as próprias mãos, se de fato aqui, como é que ele está nascendo e alguém já constrói alguma coisa? Tem coerência nessa frase, né? Tá meio, não tá legal não. Agora vamos a esse outro exemplo. Cuidado, tocar nestes fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso será processado. Nossa, todo mundo quer ser processado. Aliás, ninguém quer ser processado desse jeito, né? Em tese, o rapaz, a pessoa já vai estar morta. Como que ela vai ser processada? Então percebam que não há coerência nessas frases que a gente acabou de abordar. E aqui vamos ver alguns dos documentos mais comuns utilizados aí numa redação técnica e científica também. Então vamos começar com ofício. Nós temos aí o ofício, documento usado para a comunicação entre uma pessoa, empresa ou instituição com outra pessoa ou entidade externa, para informações, solicitações, exposição de motivos, respostas a demandas, instruções e outros fins. Ok. O que é que nós temos no memorando? É utilizado em comunicações internas, quando é enviado com o mesmo teor a mais de uma pessoa ou setor, passa a denominar-se memorando circular, assim como existem os ofícios circulares também. Então, só dando uma paradinha, se você trabalha, seja uma instituição, um órgão público ou um órgão privado, você já deve ter em algum momento da vida recebido um memorando circular, né? Que passam aí geralmente dos chefes para os subchefes, que passa para o determinado, para as outras pessoas que compõem a instituição. Então, nós já vimos o ofício, qual é a característica e a finalidade do ofício, do memorando, e agora vamos ver o requerimento. O que será o requerimento? Utilizado por pessoas, empresas ou instituições para a obtenção de benefícios considerados de concessão obrigatória ou que são próprios do requerente, mas ainda não concedidos. Então, é comum, eu imagino que vocês já tenham identificado aí esse requerimento, é o que está mais próximo de vocês, que eu observo. Por quê? Vocês fazem, né, a turma, os polos, tem polos que faz mais, outro que faz menos bastante requerimento à coordenação do curso, né? Seja solicitando aí, por exemplo, uma prorrogação de prazo no AVA, seja solicitando uma revisão de nota. Então, o requerimento é aquilo que vocês costumam fazer com, em tese, bastante frequência, ok? Então, a redação científica, ela apresenta as seguintes características. A qualidade na pesquisa é uma característica muito visível na redação científica. A clareza e o convencimento, ou seja, a persuasão dos dados pesquisados. Então, não é simplesmente mostrar os dados, é apresentar por que aqueles dados foram consolidados e fazer com que a pessoa entenda que não é só mostrar o resultado por resultado, é fazer com que você entenda o objetivo daquela pesquisa, por que aqueles resultados compondo uma pesquisa científica. Outra característica, refinamento de seu entendimento sobre um determinado assunto. E evitar o uso de plágio. Plágio que é considerado um crime, né? É claro que, né, o Brasil ainda não está prendendo nem colocando em reclusão as pessoas que cometem plágio, mas a gente já está vendo na mídia um ou outro caso em que as pessoas perderam titulações importantes, como mestrado e doutorado, porque copiou e colou uma imagem e não citou a fonte original, não deu crédito à pessoa que criou aquela fonte ou aquela frase. Então é muito importante que a gente tenha
se mantém organizado no sentido, pegou algo que não é seu, né? No caso, falando de uma frase ou de uma ideia, você cita a fonte e dê o crédito à pessoa que escreveu isso, ok? Então, de acordo com as autoras Lakatos e Marconi, é preciso ter lealdade nos processos de leitura para evitar distorção do pensamento do autor. Quando há má-fé ou se falsificam as ideias contidas no texto, compromete aí o caráter científico de qualquer obra. Então, tem como requisito a veracidade do exposto, já que os resultados são divulgados à comunidade como algo que se produziu com responsabilidade. Então, se você é um pesquisador que passou ali 6 meses, 2 anos fazendo uma pesquisa, você quer que o seu documento científico seja de fato íntegro, que chegue à comunidade aquilo que você de fato pesquisou, que não haja aí duplas interpretações ou que não haja distorção dos resultados encontrados. Vocês lembram que eu falei que é muito importante no processo de pesquisa científica fazer leitura, que são os 3 elementos básicos: leitura, reflexão e interpretação. Então, durante todo o processo, o pesquisador ele tem que lembrar, não é a leitura por si só, eu leio, eu reflito aquilo que eu estou lendo e eu faço a interpretação daquilo que eu estou lendo, tá bom? E não somente acreditar naquela verdade que está escrita, até porque não existe verdade absoluta, ok? E vamos ver agora um vídeo que fala sobre os tipos de redação. Olá, tudo bom? Falarmos em escrita, para alguns pode parecer meio incômodo por alguma experiência ruim que pode ter acontecido. Porém, a escrita é fundamental para nós que usamos ela para nos comunicar e nos fazer entender. Acompanhe agora algumas situações e perceba que há vários tipos de redação. Olha só. Mas e aí, vai passar lá no bar mais tarde hoje? Ah não, a Arineide mandou fazer relatório hoje. Olá, bom dia, como é que passou a noite? Nem me fala, terrível, eu tive pesadelo com esse relatório a noite toda. Eu também tenho que resolver uma coisa assim. Tenho que chamar o motorista para levar um memorando lá na administração e ainda um ofício que ele tem que levar na Secretaria de Fazenda. Viu só quantos tipos diferentes? Para saber mais, acompanhe agora a nossa teleaula e bons estudos. Então, eu espero que com esse vídeo, nessa externa, você tenha conseguido aí assimilar o que a gente falou até agora sobre redação formal e informal e os tipos de redação mais comum a gente utilizar no nosso trabalho, na nossa rotina de vida, ok? Agora vamos avançar um pouquinho e falar sobre a ABNT. O que seria a ABNT? O que a ABNT faz? Então vamos acompanhar comigo. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela foi fundada em 1940 e o objetivo é fazer a formatização técnica do país. Ela vem fornecer base de desenvolvimento tecnológico aos brasileiros e existem aí várias normas técnicas chamadas de NBR para cada segmento, né? E aí eu pergunto, a gente está vendo aqui normas técnicas, desenvolvimento tecnológico, o que seria aí
uma norma, professora Ariadne? Então, a norma é uma padronização, né? Quando se fala de norma, refere-se a algo que é especificado, algo que é acordado para ser daquela determinada forma e não de outra forma. Então, é uma maneira, né, que nós temos de padronizar alguns procedimentos para que eles não fiquem fora de regra, né? Então, seria uma padronização, uma especificação técnica, seria uma regra mesmo, né? A norma. Aquilo que foge à regra é considerado como exceção. Imaginem, né? Se não tivesse aí uma padronização, uma normatização para se fazer um trabalho acadêmico. Como que seria essa banca, né? Qualquer pessoa faz exatamente qualquer coisa, de qualquer jeito, e aí a banca, sem critério nenhum, sem normatização, sem padrão, tem que aceitar tudo aquilo. Por quê? Não existiria uma norma para aquilo. Então, a norma, ela vem dizer exatamente para que serve a finalidade e como que tem que ser seguido aquela determinada norma técnica. Só para vocês aguçar um pouquinho a curiosidade, sabiam que existe aí norma técnica para a produção das roupas, por exemplo, que a gente veste? Não sei se alguém já de repente comprou alguma roupa via internet, sem, né, só com as medidas lá que você disse, e chegou na sua residência, você foi lá vestir, seja a sua blusa, seja a sua calça. Nossa, que impressionante, que coincidência, a calça deu em mim. Por que isso? Porque existe uma norma. Se a pessoa tem, de repente, tanto de comprimento, tanto de largura de perna ou tanto de quadril, essa pessoa veste, em tese, esse número. Então, quem diz isso é a normatização técnica do país. Então, vamos ver aqui o que fala a NBR 14724. E agora é importante que vocês memorizem, né, essas NBRs, que são as normas brasileiras. Cada NBR tem uma numeração e essa numeração que vai indicar a finalidade dela. Então, a NBR 14724, ela fala do trabalho acadêmico. O que seria aí um trabalho acadêmico? Trabalho acadêmico são documentos que representam o resultado de um estudo, devendo aí expressar conhecimento do assunto escolhido por você, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, curso, programas ministrados. Quem que disse isso? Sou eu? Não. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, lá em 2002. Por que tem esse ano aqui? Porque essa NBR não muda desde 2002. Então, vocês devem observar que quando a gente trata de NBR, tem o número e tem o ano de publicação. Significa que desde 2002, nesse caso, não é mudado o conceito sobre trabalho acadêmico, ok? E todo trabalho acadêmico, gente, ele tem que ser, você já viu aí conforme a norma falou, solicitado, né, de um módulo, de uma disciplina, de um programa, e tem que ter a supervisão ou a orientação de uma figura chamada professor orientador. Então, quem que é o orientador? Quando vocês fizerem o estágio, né, ou estiverem fazendo o estágio de vocês, vai ter um professor para supervisionar, né, o teu trabalho, para acompanhar nesse processo. Então, as regras gerais de um trabalho acadêmico. Sempre em papel A4, né? Não existe trabalho acadêmico em A3, por exemplo. As margens superior e esquerda devem ser personalizadas com 3 centímetros, a inferior e direita 2 centímetros, e aí vocês devem ter cuidado. Estamos falando disso, né, dessas margens do trabalho acadêmico, ok? O Word, se você utiliza aí um software pago, por padrão ele vem configurado 2,5. Então você tem que personalizar, configurar as margens para que seja superior
e esquerda 3, inferior e direita 2 centímetros. A digitação, a ABNT recomenda que seja Arial ou Times, tamanho da fonte 12. Então, nada de inventar outra fonte ou colocar outro tamanho, como 10, por exemplo. O espaçamento entre linhas é de 1,5 centímetros e a paginação sempre deve aparecer no canto superior direito do documento científico, ok? Então, isso aqui, essas regras valem para todo trabalho acadêmico, ok? Aqui temos uma imagem que mostra as margens configuradas, né? Configuração de uma margem de acordo com a ABNT 2011. E vamos falar um pouquinho sobre as citações. As citações que a NBR, que trata dela, é a 10.520. Então, quando você vê ou ouvir NBR 14.724, você sabe que está se referindo ao trabalho acadêmico. Quando você escutar NBR 10.520, você sabe que está fazendo referência às citações. E aí, a ABNT fala o seguinte, que existem 3 tipos de citação. A citação direta, a citação indireta e a citação da citação. Quando que você vai usar a citação direta? Quando você vai fazer a transcrição exatamente igual à da fonte consultada. É simplesmente aquilo que a maioria das pessoas fazem. Ctrl+C e Ctrl+V. Peguei de lá, trouxe para cá, sem modificar exatamente nada, eu estou fazendo uma citação direta. E aí eu tenho que lembrar de colocar o sobrenome do autor, o ano de publicação e a indicação da página. Ok? E quando que a citação vai ser indireta? Quando, baseado na ideia do autor, eu escrevo com as minhas palavras, com o meu entendimento. É mais ou menos que nem aquela figura do primeiro slide, né? Onde o pesquisador está lá olhando a escrita do outro. Ele está olhando, mas ele escreve com as suas palavras. Isso se caracteriza uma citação indireta. Ok? Lembrando, eu não posso mudar a ideia, porque se eu mudo a ideia, eu já estou descaracterizando o texto. Baseado na ideia do outro, eu escrevo com o meu entendimento, ok? E quando que se usa a citação da citação? Essa citação da citação que pode ser direta ou indireta, mas tem como característica principal quando você não tem acesso à fonte original, né? Como assim não tem acesso à fonte original? Um exemplo, você está lendo um livro, gostou muito de uma citação que o autor fez. Você vai consultar o livro original, só que esse livro não existe mais, você não encontra mais na biblioteca, não encontra mais para vender, não encontra mais em lugar nenhum. Mas você quer usar aquela citação, ou seja, você não tem mais acesso à fonte original. Então, só te resta fazer uma citação da citação. Você cita o livro que está lendo, que cita outro autor. Ok? E aí nós temos na citação direta 2 tipos, a citação direta curta e a citação direta longa. Vamos ver a citação direta curta, né? Lembrando que citação direta, eu copio, eu colo exatamente igual, sem modificar nada. A regra foi citação direta curta, até 3 linhas, ela é considerada citação direta curta. Ela integra o corpo do texto, ou seja, vem junto, a escrita vem junto no corpo do texto. Tem a letra e o tamanho 12, ou seja, segue, digamos que aqui é um corpo de um texto, né? A frase de um texto. Então, a citação direta vai continuar aqui no corpo do texto, seguindo o mesmo tamanho e a mesma letra. Você deve delimitar com aspas duplas, né? Dizer para quem está lendo, olha, a citação direta é daqui, ou seja, do início dessas aspas duplas até aqui, ok?
E aí você tem que lembrar de colocar o sobrenome do autor, o ano de publicação e a indicação da página. Quando que a citação direta vai ser longa? E aí eu tenho que lembrar, até 3 linhas, ela se constitui uma citação direta curta. Passou de 3 linhas, vai ser uma citação direta longa. E aí a regra da redação, ela muda um pouquinho. Que é, a citação direta longa, ela acontece quando eu tenho mais de 3 linhas, eu tenho que lembrar de aplicar o recuo de 4 centímetros da margem esquerda do texto, o tamanho da letra vai ser menor do que o restante do texto, né? Não tem aí aspas, o espaçamento entre linhas vai ser simples. Então vamos lembrar, se o corpo do texto, a formatação da BNT 14724 falou que é fonte Arial ou Times, tamanho 12, o espaçamento entre linhas é de 1,5, na citação direta longa eu tenho que lembrar, o espaçamento entre as linhas são simples, eu tenho que aplicar o recuo de 4 centímetros da margem esquerda do texto e o tamanho da fonte vai ser menor. Ou seja, se o corpo do texto eu tenho um tamanho 12, na citação direta longa, por exemplo aqui, a intenção não é que vocês leiam o que está escrito, obviamente, mas vocês vejam aqui que está recuado e o tamanho da letra, no caso aqui, indicação de 10, ok? E aqui nós temos, né, um exemplo, esse exemplo aqui de citação direta longa e direta curta. Esse exemplo, gente, nós vamos utilizar para vocês fazerem aí a tarefa de sala. Então, vou passar por ele. Então, a citação indireta, só lembrando que vai a indicação do sobrenome e do ano de publicação. Por que não vai a indicação da página? Porque a indicação da página serve para comprovar que, de fato, aquilo que você está dizendo que está lá na página 32 do livro tal, do autor tal, de fato está lá. Ok? A citação da citação tem algumas características. Aqui vamos ver a regrinha, né? Vai o sobrenome do autor da citação, vai esse terminho aqui, APUD. Então, toda vez, a dica que eu dou, toda vez que você encontrar esse termo em um documento científico, você já vai saber que é uma citação da citação. O que vai faltar? Você fazer a indicação, se é citação da citação direta ou citação da citação indireta. Vai o sobrenome do autor da obra consultada, vai o ano e vai a página. Percebam que aqui, ó, vai o sobrenome dos 2 autores, né, dos 2 livros, das indicações dos livros consultados, aquela que você está lendo e aquela que você está pegando para ser a tua referência, ok? Aqui, aspectos e exemplos de uma citação. Então, aqui, quando a gente tem um único autor, fica assim, ó, no meio do corpo do texto. De acordo com Gil, 2002, o ano, pesquisa é o procedimento racional sistematizado, cujo objetivo é encontrar resposta aos problemas propostos. Esse exemplo aqui seria uma citação direta ou uma indireta? Tá fácil de saber porque tem a indicação da página? Não, não tem. Então, isso aqui é uma citação indireta, ou seja, baseado na ideia do autor, eu escrevi com as minhas palavras, ok? Quando eu tenho de 2 a 3 autores, eu faço a indicação do nome separado por ponto e vírgula. Então, primeiro autor, segundo autor, ponto e vírgula, terceiro autor, ok? Aqui, esse exemplo aqui, do Serve Pervian. Documento é a base do conhecimento fixado, atualizado para consulta, estudo ou prova.
Se eu pergunto para você, qual seria o tipo de citação? É direta ou indireta? Então, vamos lá lembrar da regra. Não tem aspas duplas? Aqui, ó. Delimitando o início e o fechamento? Tem. Tem sobrenome, tem ano, tem indicação de página. Então, é uma citação direta. É longa ou é curta? É curta, porque só tem 2 linhas, ok? Quando eu não conheço quem que escreveu aquela informação. Não sei se você já viu um site que publica uma informação, mas tem site que coloca o repórter que colocou aquela notícia, que fez a notícia e aquele que publicou. Tem site que simplesmente coloca o título da informação, mas não coloca quem foi o autor daquela informação. Então, toda vez que você não tiver o autor da informação, o nome da pessoa que publicou aquilo, segundo a BNT, quando você não tem autoria conhecida, você cita o título e o ano. Então, aqui, ó, conforme a análise feita em conservacionista, os ecologistas nacionais estão empenhados no tombamento da referida montanha. Ou seja, eu não sei quem escreveu isso, mas o título falava sobre conservacionista. Então, eu vou buscar o nome do título e o ano de publicação. Ok? Tudo tranquilo por aí? Espero que vocês, estejam conseguindo acompanhar esse monte de informação que, de fato, fazer pesquisa científica não é algo simples, né? É algo bem complexo que leva aí um tempo para a gente conseguir entrar, nesse universo da pesquisa científica. Só que também não fique com medo, não é porque é muita informação que eu tenho que sair correndo, pelo contrário. Essa pesquisa científica faz parte de qualquer nível em busca da sua titulação. É no nível técnico, é na graduação, é numa pós-graduação, então não tem para onde correr. Quanto antes você aprender, quanto antes você se interessar pelas pesquisas científicas, melhor o seu resultado mais para frente. E referência, para a gente fechar o nosso conteúdo de hoje. O que é referência? Referência é normatizado pela NBR 6023 da BNT e quer dizer o seguinte: é um conjunto padronizado de elementos descritivos que permite aí a identificação individual. Quem disse isso? Foi a BNT no ano de 2002, na página 2. Então, toda vez que estivermos falando de referência, devemos ligar a NBR 6023. Então, as regras da referência, são alinhadas à margem esquerda do texto. Então, enquanto todo o teu documento científico é justificado, lá nas referências você tem que lembrar: epa, peraí, a norma fala que é alinhado somente à margem esquerda do texto. O espaço é simples na mesma referência e separado por espaço duplo entre uma referência e outra. E aonde que devem aparecer as referências? No rodapé, no fim do texto ou capítulo, ou na própria lista de referência. Então, a referência é aquele local que vai estar indicado para quem está lendo aquela pesquisa quais foram as fontes consultadas por você, E tem aí as referências, aqueles livros que você buscou, que você coletou as informações, e tem aqueles livros que você fez, que você utilizou para fazer as citações teóricas. Aqui é um exemplo, um esqueminha de referência, Primeiro vem o sobrenome do autor, ou seja, o último nome em maiúsculo, precedido do nome. Se você não quiser colocar o nome inteiro, você pode colocar só as iniciais. O título, que é em negrito. A edição,
se for a segunda edição em diante, a primeira edição, você não coloca nada. Agora, se for segunda, terceira, quarta edição, aí você sinaliza qual é a edição que você está trabalhando. A cidade, o local de publicação, percebam aqui 2 pontinhos, o nome da editora que publicou aquele livro, no caso, e qual o ano de publicação. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma referência normal, comum de um livro, né? Um livro impresso, ok? Aqui, o nosso último exemplo, vou pegar aqui, quando eu tenho um autor, né? Coloquei a professora Ariadne como exemplo, sobrenome maiúsculo, nome, o título do livro em negrito, tem que lembrar disso, o local que foi publicado, a editora e o ano. Quando eu tenho 2 autores, nome do primeiro autor em maiúsculo, ponto e vírgula, nome do segundo autor em maiúsculo, o título aqui do livro, Ambientação para EAD, que foi aqueles livros que vocês tiveram na disciplina, o local de publicação, a editora e, por fim, o ano de publicação. Então, agora, vocês irão fazer a atividade de sala, que visa aí trazer informações, vocês vão, hipoteticamente, né? Ou se alguém já tiver alguma pesquisa em mente, trazer qual o assunto pesquisado, qual o título, qual o objetivo, e aí vocês devem relembrar o conteúdo da aula passada e ter também lido o livro, ok? A gente fica aqui no aguardo, né, professora, das interações, participem com a gente no chat. E aí, fizeram atividade de sala? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, formado o trio, né? Que a atividade solicitava um trio para fazer as respostas e que vocês tenham postado aí, né, no chat para o tutor presencial. Qual o objetivo dessa atividade? É que vocês comecem a pensar, é claro, que se a gente pensar em termos de oficialmente fazer um trabalho de conclusão de curso, em tese a gente poderia dizer, não, está muito longe ainda, eu ainda estou no segundo período. Mas a gente tem que perceber e a gente tem que ter essa noção que o tempo anda passando muito rápido, né? Quando a gente menos espera, praticamente nossa árvore de Natal já tem que ser montada de novo. Essa é a sensação que a gente tem. Então, não vá deixando muito para o final aquilo que você já pode se antecipar e começar a pesquisar. Então, o objetivo era você fazer um planejamento de pesquisa e aí, lembrando que esse planejamento, esse pontapé inicial, começa com algumas indagações. Qual é o assunto? Qual a temática? Qual a problemática da pesquisa que você vai estar se aprofundando? Qual o objetivo geral e quais são os objetivos específicos. Isso lembrando um pouquinho da nossa aula passada, que a gente falou muito sobre o planejamento da pesquisa. O ideal era que todo mundo tivesse feito, né, já focando aí no curso que vocês estão atuando, que fizesse esse planejamento, que buscasse respostas para aquilo que vocês irão atuar, que é o profissional técnico em informática para a internet. Agora, nesse momento, para efeitos dessa atividade, se você não conseguiu aí, de repente, apontar respostas já para o seu curso, você pode fazer com aquilo que você tinha mais facilidade, né? Que está mais próximo do seu caminhar. Agora, lembre-se, lá no final do curso, caso você não faça um estágio, que esse faça um estágio não é uma opção sua,
né? A gente vai falar praticamente só sobre estágio na nossa terceira aula. Se você não faz um estágio, você tem que fazer o trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso não é simplesmente escolher aquilo que vem na tua cabeça. Toda a tua pesquisa vai ser focado para o curso Informática para a Internet, né? Então, tanto a sua atuação no estágio ou no seu trabalho de conclusão de curso, não tem para onde correr. Lembre-se, você está fazendo um curso Informática para a Internet. Você não está fazendo um curso aí de fisioterapia, nem de meio ambiente, nem de pedagogia. Então, o foco é nas temáticas ou nas grandes temáticas que envolvem as tecnologias de informação e comunicação. Então, eu trouxe até uma palavra que eu gostaria de ler, né, aqui ao vivo para vocês. Lembre-se, não se pode tomar qualquer caminho, né? Esse caminho que a gente tanto falou que é o método, é o caminho a ser percorrido. Embora se admita que seja substituído o caminhar. Então, se você está seguindo por um caminho, percebe que esse caminho que você escolheu vai tendenciar aí numa pesquisa fracassada, você, dependendo do planejamento e dependendo do tempo que está essa pesquisa, você pode readequar esse caminho, readequar as técnicas, ou seja, um instrumental para se chegar àquele determinado fim. Não pense, eu comecei por esse caminho, obrigatoriamente eu tenho que terminar com ele, tá? Porque às vezes você escolhe um caminho errado, que vai trazer resultados errados e aí você vai, né, fracassar. Como diz o ditado popular, morrer na praia. E eu acho que não é isso que você quer. Professora, vamos aí às contribuições, às participações. Vamos, nós agradecemos a todos os polos que enviaram suas respostas para nós. Nós temos aqui as participações de Cerejeiras, Colorado, né, Candeias. E na questão 1, professora, que nós perguntamos qual o assunto a ser pesquisado, eles colocaram aqui assuntos bem interessantes. Colorado citou o bullying, né? Costa Marques, Candeias, né? Candeias fala a respeito das técnicas na educação, das tecnologias na educação, e a Flaviane das tecnologias que são empregadas na área da saúde. E Cerejeiras fala um tema aqui, um assunto bem bacana, que é a educação à distância, que é, então, esse momento que nós vivemos, né, essa metodologia que nós utilizamos lá dos alunos de Educação à Distância de Cerejeiras. Essa que falou de educação à distância, professora, é da onde? De que polo? Essa é de Cerejeiras, são as alunas Gisele e Claudileia. Então ela foi muito esperta, ela pegou aquilo que estava mais próximo dela e por que não, né, fazer uma pesquisa científica sobre esse grande assunto que é a educação à distância. Pelo que a professora Ariadne pontuou aqui dos assuntos de vocês estão no caminho certo. O que significa o assunto? É o pontapé inicial da tua pesquisa. É o que você pretende abordar, né? Por onde que eu vou começar a caminhar? O que eu vou querer fazer? O que eu vou querer falar? Então, o assunto, ele é aquele assunto, ele é o mais amplo, né? É o macro, assim, uma coisa macro. Enquanto o tema ou título é a delimitação daquele assunto que vai ser abordado. Então, por exemplo, você poderia ter como título aí, já a gente continua com as interações, como um título ou um tema chamado Educação à Distância? Eu acho que não. Porque educação à distância é um assunto muito vago, que tem muitas possibilidades de serem abordados e de serem discutidos. Então, a educação à distância se encaixa muito bem no assunto. Se fosse um título, não se encaixaria tão bem, porque teria que ter uma delimitação. O que da educação à distância você ou eu vai querer abordar? Ok? Nós temos aqui em Nova Brasilândia o aluno César Gonçalves, coloca um outro tema, a escassez da mão de obra qualificada no Brasil.
Lá de Colorado ainda, Maria Aparecida falou sobre o tema, a evolução da informática durante os últimos 10 anos. Muito bem, ela já está visualizando, né? Aí querendo fazer uma pesquisa, fazendo inclusive a delimitação do ano. Porque se você vai abordar coisas do passado, ou se você quiser também abordar coisas do futuro, é interessante que você faça essa margem, faça esse período que você vai estar estudando sobre isso, que você vai trazer dados para a tua pesquisa. Porque senão alguém pode no futuro questionar, sim, mas no caso dela, que falou da evolução da informática, revolução de que tempo? É nos últimos 40, 50 anos? O que evoluiu num período de 50 anos? Ou o que evoluiu num período de 5, 10 anos? Então, muito bem, ela soube pontuar, né? Parabéns a você aí. Isso. E na questão 2, né, tá falando a respeito do título, não é isso, professora? Sim. Então, por exemplo, Claudileia e Gisele, lá de Cerejeiras, colocaram o tema Educação à Distância. E o título, a resposta 2, o papel e a eficácia da educação à distância na sociedade moderna. Nossa, a gente poderia até, professora, agir de má fé e roubar. E um título tão gostoso, né, que a gente gosta tanto de falar sobre educação à distância, que a gente poderia também estar contribuindo com esse título, com essa temática que você escolheu. Mas está muito bem delimitado, está bem focado. O que você quer falar dentro da educação à distância? É o papel e a eficácia que a modalidade traz para a atual sociedade que estamos vivenciando. Então, está perfeito. Exatamente. Flaviane, lá de Candeias, ela fala das tecnologias de informação na saúde. E a resposta 2 é prontuário eletrônico do paciente, 2 pontos. Uma revisão bibliográfica. Ela foi um pouquinho além, porque ela já trouxe aí o título e o subtítulo. Então, só para que vocês saibam a diferença, o que é o título? Então, a gente consegue identificar um título quando vem antes dos 2 pontos. Então, eu tenho o título, 2 pontos, aquilo que vem depois dos 2 pontos é considerado o subtítulo da pesquisa. Então, ela fala, as tecnologias de informação aplicada à saúde, uma revisão bibliográfica. Então, ela vai... A ideia é que ela faça uma abordagem bibliográfica, referencial, sobre as tecnologias específicas da área da saúde. Então, a gente não pode, até como dica, gente, a gente não pode confundir achando que informática e tecnologia são as mesmas coisas. Não são, né? São coisas diferentes, embora a informática faça parte de uma tecnologia. Mas informática por si só não significa que é só tecnologia, ok? Que aí a gente tem vários conceitos que abordam o que é tecnologia, o que é informática, o que é tecnologia da informação e comunicação, né? O que são novas TICs, e aí cada um traz um conceito diferenciado. É interessante a pontuação da Flaviane, porque ela aborda, né, professora, essa é uma questão mesmo da gente parabenizar, olha, uma resposta, um título aí muito, né, coerente, muito pertinente à área, que ela fala do prontuário eletrônico do paciente, né? Então, supõe-se que ou alguma casa de saúde, ou algum posto de saúde, ou alguma, né, instituição de saúde utiliza esse tipo de prontuário, ou se não, né, quem sabe uma oportunidade para desenvolver. Muito bem, aí você já consegue ter aí os 2 pontos, né, observados pela professora. Você, enquanto futuro técnico de informática para a internet, você pode sugerir aí no seu polo, né, no seu município, junto à prefeitura, olha, se não tem, dá para implementar isso, dá para fazer isso, fazendo isso e isso. Então, é uma maneira de você se destacar aí no seu município. E se, porventura, já existe no seu município um prontuário eletrônico para atender os pacientes, está verificando a eficácia desse prontuário, né? Porque a gente sabe, uma coisa é você
ter ali nas mãos a ficha do paciente. Outra coisa é você chegar em uma determinada instituição de saúde e qualquer que seja ela, se ter aí o prontuário eletrônico daquele paciente, independente se ele foi na instituição A ou B de saúde. A Maria Aparecida de Colorado, que colocou o tema Evolução da Informática durante os últimos 10 anos, colocou como título a utilização da informática como meio de recurso-aprendizagem na educação. Ok, tá muito bem também. Agora sim, no geral vocês não podem perder o foco daquilo que vocês querem pesquisar. Percebam que tudo isso é uma evolução. Você não pode, é muito comum, né, professora, a gente encontrar a introdução, o resumo traz uma informação, a introdução outra e a conclusão ou as considerações finais, a atual terminologia chamada, outra coisa. Então, resumo, introdução e as considerações, elas têm que estar alinhadas, né? Não adianta eu começar a falar A e de repente falar lá no final Z. Tem que estar essa coerência o tempo todo na sua pesquisa. É por isso que você deve sempre retomar a leitura do referencial teórico. O que é referencial teórico? São aqueles livros ou aqueles autores que vai embasar a tua pesquisa. Você não vai tirar uma coisa da cabeça e achar que é aquilo, né? Baseado em alguma ideia de algum autor ou algum livro, você conseguiu chegar naquele resultado. Isso. Só aproveitando essas questões, né, que foram propostas na atividade de sala, elas já são uma deixa, né, uma dica para a nossa atividade de longa duração, não é isso, professora? Muito bem lembrado, professora. Olha. Porque, olha só, Ouro Preto tá pedindo para a gente, né, dar uma explicada. Então, a gente aproveita esses exemplos, né, que nós estamos pegando agora e já vamos fazer Gente, muito bem lembrado, né? Eu até já tinha me esquecido da atividade de longa duração. Mas aqui é uma colinha, porque vocês vão ter que apresentar aí, né, ao longo da disciplina. Então, na disciplina, na atividade de longa duração, percebam que tem coisas muito parecidas, semelhantes em algumas iguais. Só que aí a diferença, aqui a gente deixou que você fizesse aí a área que você tem mais facilidade. Lá na atividade de longa duração, você vai ter que pensar em algo na área do informática para a internet, do profissional que você vai estar formando. Então, você tem que pensar, mas eu não consigo pensar em nada. Talvez não consiga pensar em nada hoje, mas é aquilo, vai colocando no papel as ideias, você vai ter que fazer um assunto, vai ter que arrumar um título para o seu documento científico, vai ter que pensar num problema para ser respondido. Como dica, eu até já falo, um problema sempre vem em forma de pergunta. Você vai ter as hipóteses, e aí é só lembrar também daqueles exemplos que nós mostramos na aula passada de possíveis hipóteses. Ou seja, são respostas verdadeiras, né? Ou que você já encontrou a resposta? Não. Mas você, hipoteticamente, você acha esse resultado, né? Hipoteticamente, porque você ainda não fez, você não concluiu a pesquisa. Você está começando fazer a pesquisa. E aí você vai pontuar certinho cada um daqueles itens que nós estamos pedindo, seguindo o plano complementar, que, se eu não me engano, esse é o nome que está lá no APA para vocês. Vocês vão fazer naquele formato do planejamento complementar, daquele arquivo complementar, ok? Sobre problema, professora, alguém respondeu aí? Nós temos, né? Nós temos aqui as respostas de Cerejeiras, de Candeias, de Colorado, de Nova Brasilândia. Mas eu gostaria então de destacar ainda nesse raciocínio, né? Aí com a ajuda da nossa estudante, a Flaviane de Candeias, que propôs de uma forma tão coerente o tema, o título, ela também conseguiu formular, professora, como a senhora abordou aí, a questão do problema por meio de uma pergunta. Então, é sempre bom você conseguir realizar essa elaboração, porque a partir do momento que você pergunta, você detecta algo. Então, foi o que ela fez aqui, ela pergunta. Então, só acompanhando o raciocínio, o tema
tecnologias de informação na saúde. Okay. Título: Prontuário eletrônico do paciente, uma revisão bibliográfica. Terceiro problema: quais as dificuldades encontradas para a implantação deste modelo nas unidades de saúde? Muito bem, está muito redondinho até agora essa iniciação científica dela, né? Ou seja, toda a pesquisa dela vai responder como que acontece esse processo de implementação do prontuário, né? Lá na unidade ou nas unidades, dependendo quem ela for pesquisar. Teve, sobre a menina que fez sobre educação à distância, professora, o trio, né, ou a dupla. A educação à distância é de Cerejeiras, Gisele e Claudileia. Vamos ver se eu encontro. Elas colocaram aqui: qual o nível de aprendizagem na educação à distância? Título: Educação à distância, tema: Educação à distância. Título: O papel e a eficácia da educação à distância na sociedade moderna. E problema: qual o nível de aprendizagem na educação à distância? Então, percebam todas as duas que eu falo, as duas duplas ou dois trios, dependendo ali, né? Foram no caminho certo, fizeram para responder a problemática, trouxeram em forma de pergunta, lembrando do ponto de interrogação lá no final. Então, qual é o nível de aprendizagem, né? Isso aí é uma coisa que já vem sendo falada há bastante tempo quando se faz pesquisas voltadas para a educação à distância. Há quem comprove, há dados que trazem essa informação, até já para responder um pouquinho sobre essa questão, que os alunos que fazem EAD têm um nível de aprendizado maior do que o presencial. É claro que a gente não pode tomar isso também como verdade absoluta ou que não consiga ir além, porque tem vários fatores que influenciam isso. O aluno da educação à distância, ele tem que ter autonomia, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser organizado, ele tem que ler mais. Logo, né, portanto, se justifica aí até níveis melhores de aprendizado. Por esse aspecto, ok? Então, a gente tem que saber observar o que os dados trazem para a gente. Mas muito bem também. Passando para o objetivo geral. Nesse caso aí, elas colocaram verificar a qualidade do ensino na educação à distância. Então, percebam que está sempre muito coerente a evolução dessas respostas das meninas. No outro exemplo, que é lá de Candeias, descrever as dificuldades encontradas para a implantação do prontuário eletrônico do paciente e a interação dos dados entre as unidades. Muito bem também. Então, percebam que elas estão começando com o verbo no infinitivo, né? Lembraram bem da aula passada, né? E já estão se planejando aí para fazer a atividade de longa duração. Então, é isso. Trazer verbos no infinitivo, verificar a qualidade do ensino, é o objetivo da pesquisa dela. Então, toda a pesquisa vai ser focada para encontrar respostas nesse nível, né, de qualidade. E aí entra outros fatores. A gente tem que entender que quando a gente fala verificar a qualidade no ensino, na EAD, o que é qualidade? Primeiro, a gente tem que começar pesquisando esse conceito, né? Aquilo que eu entendo de qualidade para mim não pode ser o mesmo para você. Então, pegar um autor que aborde essa qualidade e outra. É uma qualidade, digamos, empresarial que a gente está tratando? Não, é uma qualidade voltada para a educação. Logo, eu tenho que pesquisar algum autor da educação para trazer esse conceito, né? Para dar embasamento naquilo que você quer falar. Porque você nunca pode chegar lá na frente, numa hora de uma banca, e dizer assim, mas eu acho isso, eu entendo que qualidade é isso. É alguém baseado lá na teoria de alguém, no conceito de alguém, na definição de alguém que você está fazendo o seu embasamento teórico, né? Então, na pesquisa científica não tem esse termo eu acho, né? Principalmente numa apresentação oral, eu acho isso. Ou você é convicto daquilo que você está apresentando, ou você não é. Então,
Lembre-se disso. Só uma dica aí, né, para as nossas estudantes que participaram tão bem dessa atividade, aproveitar, caso vocês não consigam, né, realizar o estágio, que é o ideal, mas pelo menos já guarda essa ideia aí, porque com certeza vai ser um excelente trabalho, né, professora? Muito bem. É aquele negócio que eu falei, não deixa, às vezes é a gota que cai na cabeça naquele exato momento. É aquele insight que a gente tem. Passou 5 minutos depois, você nem lembra. Então, as ideias, ela tem que ser colocada no papel para que a gente possa sempre estar vendo e dando continuidade. Porque aquele negócio, eu lembrei agora, daqui a pouco você não lembra mais do que você fez. Ok? Ok. E vamos aqui para a quinta questão, que é, com base, vocês lembram daquele exemplo que eu falei que ia passar para a atividade de sala? Com base naquele exemplo, a gente verificar quais os tipos de citação que aparecem naquele texto. É uma citação direta? É uma citação indireta? É uma citação da citação? Se é uma citação direta, ela é curta? Ela é longa? Eles fizeram essa atividade, professora, que por sinal é nesse texto aqui, nesse exemplo desse texto. Exatamente, eles fizeram, nós temos aqui algumas respostas. Para condensar, professora, eu vou logo já me adiantar e dar as respostas falou aqui. Curta e depois longa. Então vamos lá. Kinski, olha só as dicas. Ano, indicação da página, ela é uma autora. Então, ela afirma que educação e tecnologia são indissociáveis, portanto, tecnologia é essencial para o processo de desenvolvimento da educação. Tudo a ver que a gente está falando. Essa primeira parte aqui é citação direta, indireta ou citação da citação? Então, pela regra, aspas duplas, é uma citação direta. É curta ou é longa? É curta, porque só tem 2 linhas, ok? Já Filatro acredita que tecnologia é um corpo de conhecimento que usa método científico para manipular um ambiente, realizando uma fusão entre ciência e técnica. Esse trecho aqui é uma citação direta curta ou longa ou uma citação indireta. Seguindo a mesma regra, é uma citação direta curta, 3 linhas, ok? Olha aqui as aspas duplas para delimitar. Filatro, nesse outro comentário, nessa terceira parte aqui, se constitui uma citação direta. É longa ou é curta? É longa, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Mais de 3 linhas é uma citação direta longa, ok? Lembrando, quando é citação direta, eu devo colocar o sobrenome do autor, o ano de publicação e a indicação da página. Certinho? Então, eu espero que você tenha aproveitado com muito prazer nossa aula, porque sempre é um prazer estar aqui apresentando para vocês. Uma ótima noite, até semana que vem. Boa noite, professora, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem, se Deus quiser.